Uma TV e muitas histórias. A Record completa 72 anos. São décadas dedicadas aos telespectadores brasileiros. É a emissora de televisão mais antiga em atividade no país. Se você quer ser sempre o melhor, veja a Record. Bom, a Record comemora 72 anos numa história que se confunde com uma proximidade muito grande de data de fundação com a da própria TV brasileira, que acabou de fazer 75 anos também neste mês de setembro. Nós estamos falando de uma emissora que acompanhou cada etapa da história e das tecnologias que foram surgindo, e tudo isso graças à visão de Paulo Machado de Carvalho, que era um empresário ligado ao esporte brasileiro, fez muito pela seleção brasileira de futebol e que era um apaixonado pelo rádio e pela televisão e fundou esses dois veículos, rádio e TV Record, em São Paulo, justamente com essa meta da difusão do esporte por meio desses veículos, principalmente a televisão, que era algo muito novo, né? Era muito difícil se transmitir futebol naquela época, e ele, com a visão empreendedora, conseguiu êxito nesses projetos e mais adiante com os festivais. Um projeto que seguramente ele não imaginava que fosse dar tão certo, né? O Paulo Machado de Carvalho empreendeu e com os festivais da canção lançou tantos nomes importantes, projetou tanta gente importante no cenário da música brasileira, alguns ainda em atividade, outros já falecidos, mas todos marcaram muito. E nesse desenvolvimento de cenário para novas figuras da música, ele também ajudou muito aos artistas da Jovem Guarda. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, por exemplo, fizeram programas de muito sucesso na Record. O canal se popularizou nas décadas de 1960 e 1970. Os grandes festivais marcaram uma geração. Cantores, antes ídolos da música do rádio, começaram a aparecer na TV. Entre 1966 e 1969, os eventos eram transmitidos ao vivo. A Record fez todo mundo cantar com os festivais. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofreu, despediu-se da dor pra ver a banda passar. O José Luiz Viana é sociólogo e também um telespectador da Record, não é verdade? É verdade. Isso desde o início da emissora? Desde o início. Na verdade, a Record nasceu um ano depois de mim. Eu sou mais antigo do que a Record, né? Para não dizer que eu sou mais velho. E aí, sim, realmente venho acompanhando, né? Apesar da vida de professor, a gente, quando não está em sala de aula, está preparando aula, corrigindo prova, mas tenho observado algumas coisas que eu acho importante registrar a respeito da história da Record. E quando a gente fala assim, não o sociólogo professor, mas o telespectador José Luiz Viana, o que mais te marcou assim na história da Record? Olha só, tem vários momentos, né? Eu acho que o primeiro que me marcou mesmo foram os festivais da Record, que eu acho que foi quando a Record ainda era jovem, né? Quer dizer, eu acho que ainda não tinha 20 anos quando iniciou os primeiros festivais de música popular brasileira, e foi quando então a Record, eu acho que ela se fez presente e ela produziu um fenômeno histórico na cultura brasileira, que foram os grandes festivais da Record, década de 70, se não me engano, final da década de 60, década de 70. Eu participei de todos, obviamente, como telespectador, torcendo, era uma torcida imensa. E qual foi a importância? Porque eu acho que naquela época estava em ascensão alguns compositores, cantores, a Bossa Nova era recente e entrou em cena a Tropicália, mas eram artistas pouco conhecidos no país, né? O que a Record fez foi nacionalizar um fenômeno que aí atuou como uma espécie de catalisador para a explosão da nova MPB, né? Porque já existia o samba, o chorinho, já existia isso tudo. Mas foi uma MPB que nasceu, vinha nascendo, e que foi a Record que possibilitou que esse momento da música fosse fundamental no Brasil. Então, esse momento da música foi fundamental no Brasil porque a Record, nos festivais, nacionalizou
reuniu, aglutinou, o país inteiro parava na época dos festivais. E todos esses grandes protagonistas da MPB, que tem mais aí de 60, 70 anos, Caetano, Gil, Bethânia, a Elis também, a Gal, os Mutantes, Toquinho, Vinícius, que já tinham nome, mas que se tornaram mais nacionais ainda. Todos eles foram dessa época. Então eu diria assim que marcou minha vida, porque eu vivi muito esse momento, né? Eu sou fã dessa MPB, sou fã da Tropicália na época, e a Record foi que me permitiu conhecer no interior, né, pela televisão, porque não era uma coisa presencial, física, né? A emissora mostrou ao telespectador momentos históricos nacionais, como a promulgação da Constituição Brasileira em 1988. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E internacionais, como a queda do Muro de Berlim. No início da década de 90, a TV ganhou grandes investimentos em infraestrutura e programação. Moradores da região de Alphaville, na Grande São Paulo, protestam contra o pedágio na rodovia Castelo Branco. E no meio disso tudo vem a expansão de território. A emissora tinha uma audiência, uma importância muito grandes, mas ela não tinha a presença física em tantas partes do território. Ela estava nas capitais, mas não estava, por exemplo, nas, digamos que, capitais do interior, como Campos, que é uma cidade importante dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, na expansão dos anos 90, Campos passa a ter o sinal da Record por meio da antiga TV Norte Fluminense em 16 de junho de 1997. Então, foi também um grande ganho para a cidade, porque nós estamos falando de uma empresa que estava em expansão e que adquire um canal que já tinha popularidade entre os campistas. Os campistas já sintonizavam o canal número 12 desde 1981. Então, a emissora já tinha tido outras bandeiras e, junto da bandeira Record, cria uma popularidade muito interessante. A Record tem como marca registrada a credibilidade com o público e leva a sério a responsabilidade na hora de divulgar informações ao vivo, com a linguagem do povo. Eu acho que a Record, desde cedo, encontrou seu nicho, encontrou seu lugar na sociedade brasileira, em que ela definiu um público. É um telejornalismo que desde cedo tem uma capacidade de comunicação com o povo comum, a população comum, que quase sempre é invisibilizada, né? Ela se sentir identificada, porque eu acho que, de certa forma, todas as emissoras buscam fazer isso. Isso é fundamental, a questão de sobrevivência. Mas a Record há uma empatia e uma capacidade de se identificar e de comunicar muito próprio, né? Que depois se revelou bastante eficiente como uma marca dela. E isso também no jornalismo policial, né? Também, que foi um dos campos, porque é um campo muito caro à população comum, né? A população comum é muito voltada para esses acontecimentos na área de segurança e violência, em parte por ela conviver, né, muito próximo disso, né? E em parte por ser algo de relevância também. Então eu destacaria esses dois momentos, talvez de 90 para cá, né? A Rede Record foi uma das pioneiras na transmissão digital no Brasil. Atualmente são mais de 100 emissoras espalhadas pelo país. E nós, da Record TV Interior RJ, fazemos parte desta grande equipe que dá voz à população, através dos nossos telejornais e dos programas de entretenimento. E vem atravessando as barreiras do tempo, quase 30 anos no ar, com uma programação sólida, com um público fiel, um público que interage com o jornalismo e que participa dos eventos, como passeio ciclístico, stand na exposição agropecuária, Jogos Olímpicos, mostra de dança, enfim, isso tudo vai aproximando a emissora da população. Então, são muitos os motivos para comemorar os 72 da Record e os quase 30, exatos 28 da emissora aqui em Campos, que representa isso, acompanhou junto
de sua emissora principal, de sua sede em São Paulo, o crescimento. O desenvolvimento das tecnologias, o sinal digital que fez com que as pessoas tivessem imagem e som muito mais modernos aqui no município desde 2014, enfim, é um projeto promissor. A presença da Record, e quando você assiste os telejornais, você percebe isso claramente, que a população fica muito à vontade, ela se sente muito próxima da Record. A Record conseguiu isso, eu acho, com o tempo. E no caso, como sociólogo, o quanto que é importante dar essa visibilidade a essa população? Eu acho pelo seguinte, porque eu acho que é uma coisa que me preocupa muito, e mesmo com você já tivemos a ocasião de conversar em programas e tudo, que a Record é um exemplo do lugar que a televisão tem e eu acho que nunca vai desaparecer. Então, para as questões sociais, para a questão do dia a dia da população, uma televisão próxima, eu acho que tem um lugar que não concorre, mas nunca vai ser substituída pelos aplicativos que você assiste em celular, né? Pela mídia digital de celular, né? A televisão é um telão, a televisão para cinema, até mesmo para série que as pessoas assistem no celular, mas a televisão é algo que você pode assistir em família, em grupo, sentado na sala, deitado na sua cama, com conforto, porque a tela dá esse conforto, né? Eu reforçaria o fato de que a Record está consolidada. Eu acho que ela não tem vulnerabilidades pelo enraizamento que ela criou numa massa imensa da população. Então, eu falei nicho, mas não nicho como uma parcela pequena. Eu acho que a Record é uma TV aberta de massa.